Olá, paz do Senhor, mais uma vez, com a alegria que nós nos reunimos, né, para mais uma aula de escatologia. E para mim é um prazer, um privilégio poder contribuir com cada um dos amados irmãos e obreiros da Assembleia de Deus em Parauapebas. Mais uma vez eu quero cumprimentar o vosso pastor-presidente, também o coordenador do curso de teologia, que é o evangelista irmão Écio, e todos os obreiros que estão junto conosco nestas jornadas de estudos escatológicos. Pois bem, amados irmãos, hoje é a nossa penúltima aula, e nessa penúltima aula nós veremos, abordaremos as visões ou pontos de vistas escatológicos de algumas religiões. Também falaremos sobre o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e grande tribulação. Esse é o assunto desta aula de hoje. Amados, é preciso entender que escatologia, por ser objeto de interesse do homem em si, porque o homem tem esse desejo, esse anseio de saber o que acontecerá depois da morte, como será o fim das coisas. Então ele busca resposta, né, para essas perguntas, para essas indagações. E a escatologia é, então, essa disciplina, doutrina das últimas coisas. Daí, cada religião também tem o seu ponto de vista escatológico, né? De querer saber como se dará as últimas coisas. Então, dentro dessa visão ou de ponto de vista escatológico acerca do fim, nós vamos abordar aqui sobre as 3 maiores religiões do mundo, né? Que são as religiões que nós podemos chamar de religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E também abordaremos algumas poucas religiões e também seitas que são politeístas, né? Dentre elas, a maior religião politeísta, né? Que é o hinduísmo. E aí nós temos dentro dessa gama de politeístas, temos aquilo que não consideramos como religião, mas como seitas, o budismo, o zoroastrismo, né? E dentre outras. E algumas seitas que nasceram dentro do cristianismo. Começaremos abordando sobre o ponto de vista judaico. Como é que o judaísmo enxerga ou vê o fim dos tempos ou o fim dos dias, né? Então, para o judaísmo, o fim do mundo é chamado de Acharit Haimim, que significa fim dos dias, né? Então, eles apregoam, né, que alguns eventos tumultuosos abalarão, de certa forma, a velha ordem mundial, né, a velha ordem do mundo, e cria-se, então, uma ordem nova, na qual Deus, né, Yahvé, é universalmente reconhecido como a nova lei que vai organizar tudo e todos, né? Então, o Talmud, que é um livro de tradições judaicas, né? Lá no Talmud tem um texto interessante que fala dessa saga final, né? E uma frase que nós vamos encontrar lá no Talmud é: deixe o fim dos dias chegar, mas eu não devo estar vivo para presenciá-lo. Por quê?
segundo o Talmud, esse livro de tradições judaicas, né? Porque os vivos, né, segundo o Talmud, na ocasião, serão submetidos a tais conflitos, né, e sofrimentos, né? Então, o Talmud, ele vai advogar, né, que o mundo que conhecemos, ele somente irá existir por 6.000 anos. E aí a gente observa que no calendário judaico nós estamos já no ano 5.700 e alguma coisa, eu não sei aqui precisar, né? Então, eles, a contar da criação de Adão até os dias de hoje, 5.000 e alguma coisa. Então, para eles, este mundo que nós conhecemos, ele irá existir apenas por 6.000 anos. E aí, né, existe uma série de coisas que eles vão passar a transmitir, né, acerca destes eventos que vai culminar com o fim de tudo, né? Então, segundo o que apregoa o judaísmo, né, que depois do ano 6.000, né, no calendário judaico, né, o sétimo milênio será uma era de santidade, tranquilidade, de vida espiritual e paz mundial. Veja bem que isso tem até parece um pouco, né, com aquilo que nós, a partir da Bíblia, né, cremos que é o milênio onde Cristo irá reinar, né? Porém, a gente pode observar também que no judaísmo, né, esse relato dos fins dos dias é muito pouco claro, não tem uma clareza, assim, não, principalmente naquilo que podemos dizer assim, afirmar, no que se refere, né, como esses eventos irão ocorrer, né? Por exemplo, eles não esclarecem com precisão se o fim dos dias irá ocorrer antes, durante ou depois do ano 6.000. É muito vago, né? Então esse é um ponto de vista do fim dos tempos do judaísmo. Nós ainda temos também o ponto de vista islâmico, né, que é uma religião muito importante hoje no mundo, por ser uma religião muito grande, né, e também é monoteísta, né. Já no islamismo, né, existe a crença de que no dia do juízo, Deus, no caso para eles Alá, né, irá ressuscitar e julgar os mortos, mandando os justos para o céu, né, e os que mostrarem arrependimento de suas maldades, os que não mostrarem arrependimento de suas maldades, para o inferno. E essas origens escatológicas islâmicas, elas são muito similares à cristã, visto que Maomé, né, ele ensina aos seus companheiros que alguns deles iriam também ver o fim das coisas no decorrer de suas vidas, tal como se entende que Jesus ensinou aos seus discípulos. Contudo, né, é preciso entender que não há prerrogativas como no cristianismo, de arrebatamento da igreja, de um tempo em que haverá julgamento das nações, nada disso. Simplesmente eles dizem que haverá um dia chamado dia do juízo, em que nesse dia os mortos serão julgados, né? Aqueles que ressuscitarão, todos vão ressuscitar e serão julgados. É claro que muito vago também, deixa assim uma lacuna muito grande. E a outra religião monoteísta, que é a religião a qual nós professamos, que é o cristianismo. E aí dentro do cristianismo nós vamos observar, porque há muitas seitas, né, pseudo-cristãs, né, como Testemunhas de Jeová, como os Mormons, são seitas pseudo-cristãs que também acaba extraindo alguma coisa do cristianismo, mas são seitas, né? Nós sabemos, quando a gente vai estudar a matéria de seitas e heresias, que são seitas.
Contudo, o cristianismo ortodoxo, ou cristianismo puro, ou cristianismo autêntico que nós professamos, segue esta visão, esse ponto de vista que a Bíblia nos apresenta, principalmente fazendo correlação do livro de Daniel e Apocalipse, destes eventos que vão acontecendo. Primeiro, os sinais que antecedem a vinda de Jesus, depois o arrebatamento da igreja, né? E aí nós temos lá no arrebatamento da igreja aquele momento da vinda invisível de Jesus para as pessoas, mas visível para a igreja, e a segunda vinda de Cristo visível, que virá para julgar as nações e reinar no milênio. Depois, outros eventos que vão seguindo. No arrebatamento, nós vamos ter o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e durante as bodas do Cordeiro, a grande tribulação. São eventos escatológicos que nós extraímos na sua essência, né, da palavra de Deus, com base naquilo que a palavra de Deus preconiza. Então, sempre à luz da Bíblia. Então, o cristianismo ortodoxo, raiz, ele vai buscar sempre a luz da Bíblia para ter parâmetros com o menor risco de erro, buscando sempre na palavra de Deus aquilo que nós chamamos de eventos escatológicos numa ordem normal e natural. Então, esse é o ponto de vista cristão. Mas há também o ponto de vista, e aí é dentro de escolas de interpretação do cristianismo, né? O ponto de vista do cristianismo católico, por exemplo, né? Que é do catolicismo romano. Não é, e aí a gente chama de cristianismo não autêntico, e sim de cristianismo nominal, que leva consigo o nome de cristianismo, mas distorce algumas coisas da palavra, né? E aí coloca dentro de suas visões, ponto de vista, algumas coisas que nós entendemos como sendo heresias, né? Então, para muitos católicos, hoje em dia, essa expressão como juízo final, o dia do juízo, o fim do mundo, elas acabam suscitando visões de um ajuste de conta final da destruição da terra, sob esse cabeçalho, esse cabedal, fim do mundo, né? E aí, a Igreja Católica crê e ensina que o mundo atual, assim como Deus o fez e assim como não durará para sempre, né? E que todas as criaturas visíveis feitas por Deus no decorrer da era deixarão de existir e serão transformadas numa nova criação. Contudo, veja bem, os católicos rejeitam a ideia do fim do mundo, sendo para eles uma expressão que apenas indica um estado de mudança das atuais condições do mundo para condições novas, né? Tal como o mundo já teria sofrido outras metamorfoses, né, no passado. Eles interpretam a passagem do Evangelho de João, principalmente no capítulo 14, versículo 12, que diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estão por vir junto ao Pai, como um sinal constante desse desenvolvimento e aperfeiçoamento infinito do homem. Olha, a gente tem que ter muito cuidado para entender essa visão, porque essa visão acaba abraçando um pouquinho do espiritismo, que é considerado também uma seita que carrega um pouquinho do cristianismo. E aí, quando fala de palavra aperfeiçoamento, é como se o homem, né, fosse num novo plano, um plano de melhoramento humano. E aí, isso acaba fazendo com que
aquilo que a gente entende de que o homem na Terra tem a opção de escolha, o livre-arbítrio para escolher, né, se ele quer uma eternidade com Deus ou uma eternidade com o inimigo, acaba desmistificando isso. E aí gera um problema. Gera um problema. Então, é um ponto de vista que carrega muita heresia contigo, com esse ponto de vista. Daí, a gente vai entender que lá no catolicismo, aquela pessoa que foi terrível aqui em vida e que não fez nada para a salvação, quando ele morre, ele vai ficar num plano purgando, e aqui as pessoas que estão aqui vão rogar, fazer prece por ele, para que ele melhore nesse novo plano. E aí, isso é um pensamento herege, por quê? Porque lá em Hebreus 9, 27, como eu disse em aulas passadas, a Bíblia vai dizer que ao homem está ordenado, é uma ordem, morrer uma vez e depois disso segue o juízo, né? Então, também é um ponto de vista muito complexo, né? E aí nós temos as seitas, né? As seitas neocristãs, né? Seitas que carregam consigo o cristianismo, que os mormons, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que diz que o Criador irá aparecer antes da sua segunda vinda, e assim por diante. São pontos de vista totalmente hereges, né? Diz que o julgamento final irá acontecer no fim de tudo, ele irá separar todas as pessoas entre 3 reinos divididos. E aí eles dividem reino celestial, reino terrestre e reino telestial, né? Telestial. E isso está lá no livro de Doutrinas e Convênios que Joseph Smith Jr. escreveu, né? Que é o principal livro dos Mormons, né? Também nós temos aí o ponto de vista das Testemunhas de Jeová, que acreditam que a terra jamais será destruída, né? Segundo o que a Bíblia diz nos versículos bíblicos, como Eclesiastes 1:4, Isaías 45:18. Então, eles ensinam que o propósito de Deus é que o planeta se encha de humanos, que, portanto, essa expressão fim do mundo ou fim do sistema de coisas, conforme a versão que a Bíblia usa, e todas as versões, refere-se a uma ocasião em que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, estabelecerá um reino, um governo global, eliminando todos os outros governos humanos. Olha, totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Então, totalmente contrário. Ainda nós vamos encontrar ainda o budismo, né? E aí lá no budismo, como os budistas, eles têm um conceito básico de salvação, de libertação, das leis chamada karma e samsara, né? Essas leis do karma e a lei do samsara leva o homem a chegar a um outro ápice chamado nirvana. Então, lá nos textos budistas, né, diz que é impossível descrever ou explicar o que é nirvana. Então, podendo ser apenas vivenciado. Então, não é nem um céu para onde a pessoa vive após morte, mas sim uma espécie de uma consecução que está ao alcance de todos. Então, qualquer pessoa pode alcançar a nirvana. E isso, essencialmente, diz ser uma cessação de existência individual, né? Então, o plano do budismo é um plano também de que as pessoas vão melhorando no seu espírito, enfim. Então, também completamente contrário ao que diz a palavra. Ainda, o hinduísmo, e aí o hinduísmo, por ser uma religião politeísta, que tem muitos deuses, né? Então, há muitas visões, né? Mas nós vamos encontrar, dentro das profecias hindus, né? Os chamados Puranas e vários outros textos hindus, diz que o mundo deverá cair no caos e degradação, havendo então assim um rápido influxo de perversidade, inveja, conflito, e este estado foi descrito, né, lá no livro deles, né? Então, seguindo, depois de acontecer esses episódios em que esse mundo cai nessa degradação, né, o hinduísmo vai ensinar, vai preconizar
a manifestação do décimo e do futuro, chamado de avatar, né? Então, para eles, Deus deverá se manifestar como um avatar. Um avatar. Hoje a gente tem visto muito, né, filmes, séries, né, que mostra avatar. E segundo eles, esse avatar irá estabelecer uma ordem sobre a terra e sobre a mente das pessoas, tornando-se pura como cristal. E aí, como resultado disso, dará o nome de Sati, ou Kati, Uga, né, Idade Dourada, que será restabelecida na Terra. Então isso, amados, caros alunos, é o que nós chamamos, né, aqui de maneira bem sucinta mesmo, eu disse para vocês, que nós chamamos de visões ou pontos de vistas escatológicos. Nós precisaríamos aí, sem dúvida nenhuma, de um tempo bem maior para estudar isso a fio ou de maneira detalhada. Caminhando mais um pouquinho, e agora dentro daquilo que nós entendemos ou enxergamos como sendo um evento escatológico bíblico e que tem toda relevância para o cristianismo, é o arrebatamento da igreja. E para que a gente entenda o que é arrebatamento da igreja, a primeira coisa que a gente precisa entender, amados irmãos, é que o homem, a partir do momento em que ele foi criado por Deus, ele passa a ter essa perspectiva de vida constante e progressiva, né? E esse fato leva o homem a estar, né, de certa forma, com o olhar fixo em quê? No horizonte, para contemplar o futuro, principalmente o seu futuro. E conhecer esses acontecimentos é algo que nos fascina. Então, nós vamos iniciar aqui agora esse grande evento aguardado pela igreja, que é o arrebatamento. Primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos é o que é arrebatamento. Arrebatamento significa efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar, tomar por açoite. É um evento do fim dos tempos, um evento escatológico, quando Jesus Cristo voltará para a sua igreja e os fiéis, né, ainda vivos, serão arrebatados ou tomados por açoite junto com ele nas nuvens para um encontro, né, com o Senhor nos ares. Isso está elencado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17. Esse é o momento da ressurreição no qual cada cristão recebe o seu corpo ressuscitado. Os primeiros a receberem seus novos corpos são aqueles que morreram em Cristo, né? E em seguida ainda será tomado por açoite aqueles que permaneceram vivos. Então o arrebatamento da igreja é a esperança do salvo, essa firme convicção e um propósito de ser fiel a Jesus. Ele repousa no fato de que muito em breve alcançará sua vitória plena no exato momento em que for arrebatado, tomado por açoite, né? Só no Novo Testamento, para que os irmãos tenham a ideia, esse fato é mencionado mais de 300 vezes. E aí nós vamos ter lá termos que são usados para esta segunda vinda de Cristo. E aí tem dois termos em que eu quero que vocês atentem para isso. O primeiro termo grego, né, para essa segunda vinda de Cristo é parousia, que significa presença, chegada rápida, visita. E esta parousia é esse momento em que a igreja, né, vai enxergar, ver a manifestação de Jesus nos ares para tomar por açoite a sua noiva, que é a igreja, e levar assunto aos céus. E ainda nós temos um outro termo para a segunda vinda de Cristo, que é a epifaneia, que significa manifestação, vir à luz. E esta manifestação sobre as nuvens nos ares, momento em que
os salvos são conduzidos até ele para o encontro glorioso. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, um texto que faz referência à Epifaneia, né? E aí nós vamos entender o quê? Para a segunda vinda de Cristo, acontecerá ou haverá duas fases. A segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. Primeira fase é o momento em que ele se manifestará nas nuvens do céu e descerá até o meio do caminho, até os ares, está lá descrito, entre o céu e a terra, na atmosfera. Essa é a primeira fase. E a segunda fase é o instante na história da humanidade em que Cristo virá a esta terra para quê? Ele virá pessoalmente acompanhado dos seus santos, momento em que todo olho virá. Lá em Apocalipse 1:7 está fazendo referência à segunda fase. Daniel 7, do verso 13 ao 14, Mateus 24, 30, Mateus 26, 64. Então, nessas duas fases, a primeira fase é a igreja. A igreja apenas será levada ao encontro do Senhor, né, nos ares. Na segunda fase, a igreja retorna com ele na terra. Jesus pisará na terra para julgar as nações depois da vitória do Armagedon. E aí começará então esse julgamento das nações e aí posteriormente o milênio. Então, isso é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento. Quais são os propósitos? Quais são os propósitos do arrebatamento? Primeiro, ele virá e quando isso acontecer, trará alegria para uns, tristeza para outros. Primeiro propósito. Ressuscitar os mortos em Cristo. Segundo, promover a transformação em glória. Terceiro propósito. Julgar os crentes. Quarto propósito. Tomar vingança contra os rebeldes e desobedientes. Quinto propósito. Julgar as nações, restabelecer o trono de Davi, estabelecer o milênio e instituir um reinado teocrático. Esses são os propósitos da vinda do Senhor para arrebatar a igreja e, posteriormente, para instalar o reino milenial. Veja bem, existe, queridos, alguns sinais, e esses sinais são sinais em que a Bíblia vai nos mostrando, de que haverá um arrebatamento, um evento escatológico, né, bíblico, que se chama arrebatamento. Que sinais são esses? Primeiro grande sinal, apostasia. Paulo, quando escreveu carta ao Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, fala desse momento de apostasia. Nós já estamos vivendo esse momento, né, de apostasia. Segundo sinal é o aumento da iniquidade. Terceiro sinal, relativismo. Tudo é relativo. E veja bem, nós estamos vivendo esse tempo de relativismo, né? Quarto, aumento da violência. Quinto, falsos profetas. Outros sinais, abalos na natureza, fome, pestes, escassez, falta de amor, falta de paz, falta de justiça. Tudo isso são sinais que nos leva ou aponta, indica para esse evento chamado de arrebatamento, registrado especialmente na carta de Paulo aos Coríntios e também lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando vocês que há mais de 300 citações no Novo Testamento falando ou tratando deste assunto. Nem sempre usando a palavra arrebatamento. Contudo, citações falando desta vinda, deste chamamento de Jesus à igreja para ser tomada ou levada às alturas. Ainda, com referência ao arrebatamento, e nós falamos das duas fases, na primeira fase, somente
os salvos, né, verão Jesus. O restante das pessoas não verá. A igreja será levada pelo Espírito Santo ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Cristo não pisará na terra. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Já na segunda fase, não. A segunda fase desta vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, ela será visível, todo olho verá. Paulo fala isso na carta aos Filipenses, também em Coríntios. A igreja retorna com Cristo a essa terra. Ele pisará na terra, julgará as nações, né? E aí iniciará o milênio. Isso, amados, é o que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Pois bem, caminhando mais um pouquinho, o que acontecerá então depois deste evento chamado arrebatamento? Depois do arrebatamento, haverá então aquilo que nós chamamos de tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Primeiro acontecerá o tribunal de Cristo. Professor, o que é isso? De que se trata? Se a igreja, ela é salva, ela foi arrebatada, tomada para estar com Cristo nos ares, qual é o propósito, então, dela passar por um tribunal? Ora, após o arrebatamento, haverá então uma reunião com Cristo nos ares, no lugar chamado de tribunal. E aí, eu quero fazer menção na palavra e ler esse texto para os irmãos. Dois textos bíblicos, um está em Romanos no capítulo 14, no verso de número 10, e o outro texto em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 14, o verso 10. Diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo falando aos romanos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o verso de número 10. 5, verso de número 10. Diz assim: Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do... Aliás, perdão, estou lendo o texto errado, estou lendo em 1 Coríntios. É segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? 5:10, diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Pronto, está aí a referência. E esta palavra tribunal aparece 11 vezes no Novo Testamento, tribunal de Cristo. Onde será então esse tribunal? O tribunal de Cristo, ele não será, meus irmãos, dentro do céu. Não. Por quê? Porque no céu não há lugar para nenhum tipo, né, de julgamento. Então, ele se dará ainda nos ares, um lugar chamado tribunal. E aí nós vamos observar o texto de Mateus 9:15 e Apocalipse 22:12. Por quê? Porque serão as obras das pessoas que serão julgadas. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, fala sobre sofrer detrimento, né? Que significa sofrer perda ou dano, causando vergonha e tristeza ao crente negligente. Então, as obras do crente é que será julgada. Para quê? Para que, segundo o que nós acabamos de ler, ele receba a recompensa chamada de galardão. Lá em Gênesis 15:1 fala dessa recompensa, Ruth 2:12,
que é o pagamento feito a um trabalhador, são galões, são vantagens, né? E essas recompensas, elas tratam também de coroas que serão recebidas pelos crentes, coroas essas vindo do Senhor. E aí nós vamos aqui enumerar 5 coroas. A primeira, a coroa de glória, 1 Pedro 5,4. A segunda coroa, coroa incorruptível, 1 Coríntios 9,25. Terceira coroa, coroa de alegria, Filipenses 4,1, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Quarta coroa, coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Quinta coroa, coroa da vida, Tiago capítulo 1, verso 12, Apocalipse 2, 10. Então, é para isso que haverá esse tribunal, para que o crente seja recompensado segundo as suas obras, ok? Uma breve pausa para uma água e em seguida, para nós encerrarmos a nossa aula, bodas do Cordeiro e grande tribulação, ok?